Dando sequência aqui no nosso bate-papo, contando um pouquinho mais sobre a história da Danf, a nossa trajetória. Hoje a gente vai trazer um assunto aqui que é como eram feitos os primeiros trabalhos na Danf, como que a Danf iniciou com os trabalhos. Thiago, fala um pouquinho aí sobre quais eram os trabalhos que a Danf executava no início. No início, o que a Danf fazia? O objetivo nosso era instalações elétricas, foco na residência e automação residencial. Então, nas instalações elétricas, o que a gente fazia? Fazia todo o trabalho de cortar parede. Então, eu mesmo cortei quantas vezes cortar parede ali para descer conduíte, colocar as caixinhas, fazer todo esse processo de infraestrutura da casa, montar laje, a gente montava todas as lajes, infraestrutura, passava cabo. Então, o que era? Do zero até a entrega chave na mão ali, vamos falar assim, né, com as instalações elétricas. Então fazia todo esse caminho. A gente trabalhava com essa instalação elétrica e como o volume no momento, você lembra que naquela época a automação era poucos que tinha. Então a gente fazia mais instalações elétricas do que automação. Mas em todos os clientes nossos a gente tentava colocar uma solução, seja de automação de iluminação, de um ar-condicionado, ou às vezes só um ambiente, alguma coisa assim, a gente ia caminhando ali fazendo, né? Pode dizer que a gente trabalhava em duas vertentes, né? Tanto a elétrica convencional quanto a automação, mas também falando 2014, você lembra? Quando a gente iniciou a Danf, a informação era muito escassa, né? O cliente ele não tinha a informação que ele tem hoje sobre a automação. Então, naquela época, no ano pegava 1, 2, 3 clientes aí no máximo, que eram clientes que já tinham uma certa experiência, já teve uma vivência, né, às vezes fora do país, e aí construindo sua casa aqui gostaria de ter. Então eu lembro que não era o mais forte para a Danf no início, era a parte de instalações elétricas, né? Sim. Que inclusive eu já vou emendar uma outra pergunta aqui. Todas as soluções que a Danf trabalha, depois a gente vai apresentar para vocês, né, ao longo desse nosso bate-papo, mas tem uma, né, solução que transformou um pouco o caminho da Danf, que é a elétrica inteligente. E ela surgiu necessidades voltado nesses dois caminhos, né, tanto na elétrica convencional quanto da automação. Então, Tiagão, eu queria que você explicasse aí para o pessoal como que surgiu essa solução que hoje, posso dizer que transformou o mercado. A gente vem conseguindo transformar as construções, né, em mais inteligentes com essa solução. Sim. Então, é uma solução que a gente desenvolveu, que é a Elétrica Inteligente Danf. Desenvolvemos lá em 2015, mas hoje, meu irmão, nós falamos transformar o mercado. Mas o mercado aqui só nosso, não. Porque semana passada mesmo, estava falando com uma arquiteta de Belém, ela falou, meu, conheço toda a parte de tecnologia, estou antenado nisso, faço aqui, mas nunca ouvi falar. Então a elétrica inteligente é uma parte que, meu, não temos, então por isso, mas a culpa é nossa, que a gente não tem divulgado. Porque o nosso maior concorrente hoje é a desinformação. É a falta de informação. Se você tem consciência, você tem que tomar ação. Por isso que nós estamos tomando ação, levando para você esse conhecimento aqui. Então a elétrica inteligente, o que é? Primeiro ponto, normalmente o cliente só conhece daqui para frente, o que está instalado. Você não sabe o que tem para cá. Então aqui é a quantidade de cabo que vai. E o que me deixava mais triste, que era o seguinte: depois que eu fazia a instalação para você, fiz a sua casa, deixei tudo pronto, o que acontece? Você vem e fala, Thiago, estou enxergando daqui desse ambiente que nós estamos. Imagine que você está na sala. Ó, aqui da sala eu consigo enxergar a piscina. Então eu quero que aquelas arandelas da piscina acionem aqui. Aí eu chegava num momento e falava, cara, mas foi projetado, foi visto em projeto tudo, que era para deixar lá no gourmet. De lá para cá não tem infraestrutura. Como que a gente faz para passar esses cabos? Alguns lugares dava, alguns lugares ia ter que abrir gesso, fazer todo o processo para passar isso daí. Aí o cliente acabava aceitando que estava ali. Se conformava, tinha que conformar com a instalação que estava feita. E isso deixava uma dor muito grande em mim, porque tinha cliente que começava a xingar, fazia um monte de coisa. Meu, a gente encontrava de todos os tipos. Outros ficavam tristes. Mas isso me deixava uma questão muito triste da seguinte forma: se for para me fazer uma casa, fazer um serviço para você que não atendeu de acordo, cara, eu prefiro não fazer. Aí é onde eu cheguei no momento e entendi da seguinte forma: se for para fazer um serviço desse e eu não conseguir entregar o que realmente vai te ajudar, vai deixar sua família feliz,
eu prefiro voltar a trabalhar na indústria. Vocês ouviram a minha outra história, que eu tinha bagagem muito grande da indústria? Eu falei, eu volto para a indústria e deixo quieta a residência. Foi onde a gente começou a discutir essa dor, essa parte para resolver para os nossos clientes, que aí chegamos com a elétrica inteligente, que é uma topologia centralizada. Cortando um pouquinho, Tiagão. Aqui, ó, para a turma que é mais técnico já identifica, né? Mas para quem não conhece, isso daqui é uma caixinha de interruptor, ó. Então é um interruptor que tem os acionamentos, né? E aqui é um sistema comum, né? Que foi lá no início, quando a gente começou a trabalhar, a gente executou muito esse serviço, né? Que nem o Thiago falou, desde o corte de parede, toda a parte de passagem de cabeamento. E uma das coisas também que na época, quando a gente conversava, ficava muito evidente para a gente essa questão do cliente só ver a parte da frente e não enxergar de trás. Porque você lembra, tá bem alinhadinho, tá? O cliente olha isso, né? A estética, como tá ali, se apertou, ligou a luz, tá? Mas no dia a dia existe a funcionalidade, o reconhecer de cada um dentro da casa. E foi nesse ponto aí que a gente pegou a primeira dor aí, que é essa que você trouxe de, sim, vamos ajudar as pessoas a ter uma possibilidade, né, de ter algo diferente na parte da instalação elétrica. E isso você só vai descobrir depois que você está dentro da casa. Exatamente. Porque cada pessoa, ela é única. Então você tem o seu estilo, você tem todo o seu processo. E, como que faz? Então é uma situação complicada. Aí o que a gente fez? Acabou tirando todo esse sistema e trouxe para comandos elétricos, porque nada mais é que um paralelo. A pessoa técnica vai saber, ó, o paralelo. A gente entra com uma fase no centro e sai 2 cabos que vai até o próximo paralelo. O que a gente está fazendo isso aí? Estamos fazendo comandos elétricos. Então é comandos elétricos. Então você está espalhando comandos na própria potência. O que a gente tirou? Simplificou isso daqui, trouxe esse conceito, que aí é um cabo Cat5. O cabo Cat5, por que ele? Porque ele é padrão, ele segue em qualquer lugar do Brasil. Se você for comprar ele, seja no norte ou no sul, qualquer lugar é o mesmo tipo do cabo, as cores são padrão. Então a gente tem uma padronização na instalação. Um cabo Cat5 atende até 6 interruptores. Então isso é a primeira parte, que aí a gente já começa a trazer uma elétrica limpa. E a parte da flexibilidade. Porque eu consigo, depois que a casa está pronta, você quer que aqui nesse ponto seja a arandela da piscina? Beleza. Lá no painel eu faço isso daí fisicamente. Por que a gente chama? Isso aqui não é automação, isso aqui é elétrica inteligente. Por que a gente fala elétrica inteligente? Porque essa alteração o seu eletricista consegue fazer. Essa instalação é a instalação do eletricista. Você não tem que pegar, com a DANF aqui, você não vai ter que pegar um computador para configurar um interruptor. Então é uma questão que quando a gente já desenvolveu lá em 2015, já foi pensando em todo esse processo, padronizar para que todas as casas sejam igual, fácil para o eletricista instalar e a gente conseguir evoluir. Então, se você é eletricista e quer conhecer mais, chama a DANF aí que nós temos um plano bom para você também. E de forma robusta, né? Porque a gente entendeu que para a gente poder assumir essa mudança, a gente precisaria trabalhar com algo robusto, né? Que garantisse o funcionamento da elétrica. E pegando no sentido da flexibilidade dessa mudança, para quem não conhece um pouco de elétrica, mas quando você vai executar um sistema convencional, você precisa pensar no que vai ligar, acender nos paralelos, intermediários, você já precisa pensar como vai ser o convívio da sua casa antes no projeto. Então quando a gente já ia para a execução, já estava definido o que ia ser feito. E aí entra naquilo que o Thiago comentou, que cada cliente ele é único, cada cliente tem a sua própria necessidade. E essa necessidade, para quem está construindo algo novo, uma casa nova, só vai descobrir quando realmente, de fato, está dentro da casa. E aí, quando você tem uma solução como essa daqui, que é a convencional, ingessa as possibilidades de você modificar aquilo que foi pensado anteriormente. Você tem que praticamente conviver com aquilo porque exige uma infraestrutura, exige passagem de novos cabos. A maioria dos clientes não estão dispostos a fazer isso, e dá muito trabalho, né? Então a gente simplificou essa questão, trouxe essa dor, que era praticamente assim, todos os clientes que a gente fazia, todos tinham essa mesma dor, e a gente só mudando a forma como a elétrica ela é feita, tirando a descentralização, que é a potência aqui na mão, levando para um quadro central, e utilizando um cabo de comando para a gente poder fazer essas alterações no momento que o cliente precisar. Então hoje na prática, praticamente, o cliente ele entrou dentro da casa, se ele quer lá da cabeceira da cama dele acionar o jardim, ele consegue fazer isso pelo nosso sistema da elétrica inteligente, criar esse acionamento. O primeiro benefício que é a flexibilidade, e isso a gente pensou no cliente final,
quem é o cliente final, vai facilitar bem. Mas também o arquiteto, É uma o cadeia profissional, antes, né? para todos os profissionais que estão envolvidos com a construção, inclusive o construtor. Porque já teve casas que eu participei, como alguns amigos, algum eletricista parceiro estava executando, uma caixa estava no jeito, depois de pronta a casa, o cliente pediu algumas alterações. O conduíte já não passava. O que ele tem que fazer? Cortar e trazer um outro. Quem que envolveu? Envolveu o construtor, envolveu o pintor, envolveu todo mundo para poder colocar um conduíte a mais para fazer a alteração que precisava. Então, com a elétrica inteligente, você evita esses retrabalhos. É legal destacar também, Tiagão, hoje a informação já chegou, né? A turma já tem, assim, uma informação sobre a Alexa, essas coisas aí de automação, mas é bom destacar para quem está acompanhando a gente aí, os profissionais, até mesmo os eletricistas e principalmente os clientes, o interruptor não é a nossa tecnologia, né? Não. Então, assim, aqui a gente está apresentando para vocês uma linha comum, né? Uma linha comum de mercado, mas você pode utilizar dentro da sua instalação qualquer linha, desde que ela seja pulsadora. Então, qualquer marca hoje do mercado tem né, o mecanismo de pulso, tá? Então, a gente entrega essa flexibilidade. Porque uma das coisas que eu lembro é que o cliente, ele olha muito por essa questão da estética, né? Sim. E, então tem gente que quer o funcional, gastar o menos possível, mas que seja funcional, e tem clientes que já gostam de investir um pouco mais, né, nessa linha, algo mais sofisticado, até mesmo a linha touchscreen a gente consegue ter na nossa solução, tá? Então é uma solução também flexível nesse sentido, né? De dar essa condição para o cliente. Porque aí vai mais um ponto da visão, porque a visão lá em 2015, a ideia nossa era ampliar essa solução. Não era só atender aqui para a região de Piracicaba, e sim ampliar. Sim. E o que acontece? Toda essa solução aqui, você vai comprar o que tiver na sua região. Exatamente. Se eu falar para você que você tem que comprar, esse exemplo aqui é uma da Margírios, mas se eu falar para você que tem que comprar Margírios e na sua região não tem Margírios, então a gente já desenvolveu um sistema, que eu lembro lá da época do curso que eu fiz mecatrônica também, você não ter protocolo de comunicação. Aqui a gente não traz protocolo nenhum de comunicação, é um sistema aberto. Então por isso que a gente chama elétrica inteligente. Eletricista nenhum vai precisar pegar um computador para fazer essa programação. Então isso facilita, dá essa liberdade para você comprar a linha que você tem na sua região. E eu lembro que um dos motivos também, já puxando o gancho, dessa parte do equipamento aqui do interruptor pulsador, eu lembro que na época quando eu tive a oportunidade de conhecer os produtos de mercado, geralmente era uma linha específica, né? Então a preocupação nossa era assim, como que a gente traz uma simplicidade para a automação a ponto do quê? De que, vamos imaginar que amanhã ou depois precisa trocar uma tecla. Você, cliente, profissional, eletricista, não precisa ficar exclusivamente amarrado à nossa empresa, né? Lógico que a gente vai dar todo o suporte possível, mas se você for numa loja de elétrica, você consegue, né, comprar essa tecla, fazer essa substituição. Então esse foi um dos detalhes também que a gente viu pensando, é lógico, em ter um número maior de pessoas atingidas com a nossa solução. E às vezes você deve estar perguntando, porque lá atrás, quando a gente desenvolveu, apresentou isso aqui para alguns profissionais, o pessoal falou, vocês estão doidos, vocês estão loucos, vocês têm que criar um keypad de vocês. Porque daí na lei de vocês vender o módulo, vender o painel, você vende o keypad também. Mas não, a ideia não é, a Danfoss não quis travar na gente. Então você tem toda essa liberdade. Mas às vezes você pode perguntar, mas o keypad eu executo cena. E nesse daqui? Esse aqui você liga e desliga. Mas não, por isso que é elétrica inteligente. A elétrica inteligente não é só a flexibilidade, o benefício da flexibilidade, o benefício da simplicidade de você comprar um ponto só. Mas sim, você tem também a parte de cenas nos próprios interruptores. Então eu dei um toque, acende a luz, dei um toque, apaga, e se eu segurar por 3 segundos, ele faz a função do keypad, que você executa a cena. Mas qual cena? A cena que fazer sentido para você. Você grava onde você quiser toda essa parte aqui do cenário nos interruptores. De uma certa forma, qualquer interruptor da casa, ele pode ter dupla função. É isso. A função primária, que é ligar e desligar uma luz, num toque, e a secundária, que é poder criar um cenário. E aí, o quanto isso tem facilitado a vida dos clientes com isso. Então, se você já se sentiu um pouco interessado, chama a Danfoss aí. Chama nós para a gente conversar,
Porque aí, senão, não vai tirar a função dos meninos aqui, né? Você chama, É. o pessoal já vai explicar para você melhor sobre isso, se isso já te interessou, né? Isso, a gente vai deixar abaixo aí, né, na legenda, Isso. todo o canal de contato nosso, para vocês que estão interessados e conhecer um pouquinho mais sobre esses benefícios, essas soluções. Porque nós falamos da flexibilidade, falamos da cena. E aí a questão que aí você compra qualquer linha, então é fácil. E aí, Murilo, uma pergunta aqui, ó. Todas as linhas têm impulsador? Todos os fabricantes? Todos os fabricantes têm o pulsador. Tem impulsador, mas ele é mais caro do que os interruptores convencional. Não é mais caro, não. Será? Isso é uma questão que é uma dúvida. Que eu escuto sempre isso aí. E isso, às vezes a pessoa acredita que, por ser uma solução inovadora, o que vai ser utilizado aqui de acionamento, ele é mais caro. E não é, isso é uma verdade subjetiva, porque o que é mais caro é essa diferença quando você tem que fazer um sistema convencional de você comprar uma tecla paralela, intermediária, e isso se torna mais caro do que a linha de pulsadores. Porque esse daqui, ó, é aquele de campainha. Sabe de campainha? É aquele mesmo lá, o pulsador, ele é o modelo de campainha, mas aí você pega sem o símbolo da campainha, que todos os fabricantes têm essa opção também. Então você já tem uma redução na compra dos acabamentos. O sistema contribui aí para essa redução, né? Sim, para redução. Vai um ponto aqui. Eu tenho redução na compra dos acabamentos, a questão dos cabos. Aqui tem uma quantidade maior, tudo, mas esse cabo, Murilo, esse cabo é mais caro do que esse daqui. Não é mais caro não, e a gente vai esclarecer o porquê que não é mais caro. Tá? Se você pegar esse cabo, ele tem 8 vias, equivalente ao custo só de 2 cabos desse daqui. Ou seja, se eu tenho um cabo desse daqui, eu consigo fazer 6 acionamentos de iluminação. Pode ser eles paralelos, intermediários ou simples, né? Se for 6 intermediários, pode ser, e eu só uso esse único cabo. Se eu tenho um sistema convencional, e vamos imaginar que houvesse aqui um simples, paralelos e intermediários, eu teria um volume de cabo muito maior. Tá? Então o custo desse cabo ele é menor dentro do projeto do que esse cabo aqui. Tá? Então isso não é verdade. Tá? Sim. E aí, complementando, que a gente estava falando dos interruptores paralelo e intermediário, vou contar uma parte aqui de uma obra que a gente fez aqui no Alphaville de Piracicaba. Essa obra eu fiz toda a parte de instalação elétrica dela, e a hora que chegou no momento de comprar os acabamentos, a casa é de uma arquiteta, e essa arquiteta chegou para mim e falou: Thiago, eu vou usar a linha da Living Light da Bettino. Então, o que é? Esse material não tem pronta entrega. Eu preciso fazer uma lista, é encomendado, demora para chegar. Então eu quero a lista de todos os paralelos intermediários que a gente vai fazendo. Eu falei, não, fique em paz, você vai comprar só o pulsador. Vamos contar quanto estacionamento tem e compra só o pulsador. Ela falou, não, você não está entendendo. Eu não tenho tempo, eu preciso dos paralelos do intermediário. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Ela veio com a planilha, nós foi na suíte 1. Aqui eu quero um paralelo dessa lâmpada, aqui eu quero dessa, um intermediário, um simples. A gente foi ambiente por ambiente. Chegou no final, beleza. Aí passei a régua, falei, então vamos lá. Quanto que deu? A somatória deu X. Falei, então você compra X de pulsador. Falei, não, Thiago, eu quero paralelo intermediário, não quero acionar de um lado só. Falei, pode ficar em paz. Aí ela comprou, trouxe, usei aquela tabela, já facilitou a minha vida, né? Então já fiz todo o paralelo, já fiz tudo certinho o que precisava, instalei os pulsadores, porque esse pulsador estava paralelo com o da entrada. E o da entrada era o intermediário do outro ponto, que acendia a mesma luz. Então todos são pulso. Então facilitou a vida. Depois que instalou, testou. Ela falou, viu, mas como que funciona? Eu falei, é um pulso. Aí ela veio e trouxe o relatório. Ela falou, Thiago, se eu fosse comprar, na época ela comprou o pulsador por R$29 cada módulo dessa linha da Bettino. O paralelo era 89 e o intermediário 129. Então só com a economia nos acabamentos, porque é uma linha alta, né? Só com a economia dos acabamentos, ela praticamente pagou o sistema. Sem contar a flexibilidade e outros benefícios que ela teve de ter uma automação cabeada ali. Depois ela vai contar mais sobre esse processo aí, né? Boa, eu lembro que ela era uma cliente que prezava muito pela parte luminotécnica, né? Sim. E aí acabou dando uma quantidade grande de paralelos, intermediários, e isso foi uma redução expressiva para ela, a ponto dessa diferença do que o sistema proporcionou para ela pagar o investimento. Muito isso. Bom. E aí a gente está falando, então, redução dos materiais, de toda essa parte. E aí, o que tem? Um detalhe, você está fazendo aqui acionamento com um cabo desse daqui, não pode, está fora da norma. Beleza.
Aí você pode falar, Tiago, que engenheiro que você é? Você colocar aqui responsável que você é, colocar um cabo desse daqui para acionar uma iluminação. Isso aí vai pegar fogo. Quantas vezes a gente não escuta isso? Mas eu não estou falando que aqui vai passar o sistema da iluminação. O que que acontece? Ó, aqui é comandos elétricos. Daqui vai até o painel. Então, do interruptor vai até o painel. Aqui sim tem um módulo que é desenvolvido pela Danfoss, todo o processo certinho. E todos os acionamentos que chegam aqui, ele sai. Aí a saída daqui para a lâmpada continua o cabo de 1,5 normal. Então ele passa, traz todo esse processo. Então a gente traz um outro detalhe, que o que é? Eu garanto para você, como a gente trabalha com uma extra baixa tensão aqui, eu garanto para você que aqui você não vai tomar choque de jeito nenhum. Nunca você vai ter risco de tomar um choque no interruptor. Então eu trago mais segurança para você e para sua família. De forma que se um jardineiro cortou lá um cabo do jardim, fechou um curto, a hora que você acionar esse jardim, se ele tiver em curto, quem vai segurar esse cara aqui, ó? Aqui na sua mão nunca vai vir nada. Então a gente traz muito mais segurança para você também. E é importante trazer aqui, Tiago, que tudo isso foi pensado. Sim. Foi pensado antes, porque como o Tiago teve uma trajetória e uma experiência boa na parte industrial, na indústria já existe, né, uma norma, que é a NR12, corrige aí, NR12, que é uma norma que já protege também o usuário contra o acionamento de qualquer nível de potência. Tensão acima de 60 volts. Isso, então lá eles já têm uma segurança em relação a isso. E aí quando a gente foi pensar nessa solução, como fazer ela, como a gente fazer essa parte de arquitetura da solução, a gente já pensou em tirar essa energia e hoje, numa instalação convencional, aqui vem uma energia de 127 volts. Depende da região, às vezes até 220. Exatamente, né? Dependendo de onde você está, até 220. Então é uma tensão igual que tem numa tomada, que passa pela mão. Né? Então a gente fez o quê? Tirou essa energia da mão, concentrou num painel seguro, fica centralizado seguro, como é numa indústria, e usa só a parte de sinal, que é um sinal elétrico. Então com isso a gente garante, como o Thiago falou, que nunca você vai correr o risco de tomar um choque, por exemplo, nesse tipo de instalação. E um detalhe, às vezes você pode perguntar, você está até aqui, às vezes, ouvindo a gente falar, mas eu tenho que ter um curso para trabalhar com isso, como que é? Não, 2015, quando a gente já desenvolveu, a gente prezou muito, porque uma das coisas que eu gosto demais é ouvir o cliente, Murilo também. E a gente tem clientes em todas as fases, a gente sabe que uma casa tem tanto um idoso, um médio de idade ali e a criança. Então a gente trouxe a segurança para proteger todos, e a fácil utilização. Se você olhar aqui, você não fala que tem uma automação, que tem alguma coisa inteligente. Você vai clicar, vai ajustar, vai acender a luz, vai apagar, vai estar tudo normal. Então a gente tem uma fácil utilização, porque a gente preza por quem está ali dentro da casa. E só você, usuário, que vai saber qual que é a cena do off geral, por exemplo, ou de uma jardim. Você determina o que você quer. Então nós traz toda essa parte da fácil utilização para você também. Show. Eu lembro que teve uma frase que quando a gente foi desenvolver ela, eu vi ela e fez muito sentido pelo caminho que a gente estava, que era, não me lembro agora, depois eu posso até colocar aqui nos comentários de quem que é essa frase, mas falava que o maior nível de sofisticação é a simplicidade. Então, assim, a gente buscou trabalhar nisso daí, né? Em trazer uma inovação, uma tecnologia que realmente ajude a vida das pessoas e facilite a vida das pessoas. E não complique. Isso mesmo. Porque se for para complicar, é melhor deixar do jeito que está e segue a vida. Mas não, né? A gente conseguiu, de uma certa forma, aí, desenvolver algo que realmente hoje ajuda as pessoas e facilita a vida das pessoas com essa solução. E tem um ponto aqui que tá, mas aí você que é usuário aí da casa fala, tá bom, Thiago, Murilo, tá bom, Danfoss, eu vou pôr esse sistema. O que mais de tudo isso que a gente já falou, o que mais você consegue trazer aqui? Você já ouviu falar sobre saudabilidade? Saúde para o lar? Eu confesso para você que quando eu conheci esse projeto, eu fiquei chocado, fiquei muito assim, mexeu muito comigo. Eu nunca tinha ouvido falar. Não, eu conheci assim. A gente ouviu junto ali, não tinha conhecido. E que trabalho que a HBC vem fazendo sobre isso? É um trabalho porque o que acontece? A gente precisa do lar, precisa de toda a parte. Mas quem está preocupado com a saúde do lar? Então é um ponto, importante. Uma reflexão. Porque nós sabemos que isso não dá para encaixar em qualquer momento, em qualquer construção. Mas dependendo da fase que você está da vida, suas condições financeiras, vale a pena você investir, ter um conhecimento. E você, se você é profissional da construção, dá uma pesquisada sobre eles.
HBC é uma parte muito legal. E o que que isso aqui tem a ver com HBC? O que que a gente fez? Foi lá que a gente entendeu sobre a saudabilidade. E da saudabilidade, um dos fatores maior que interfere é o campo eletromagnético. E aí, se tiver algum engenheiro eletricista assistindo essa aula aqui, esse podcast, você vai falar, "Não, a pior matéria que tem da engenharia elétrica é o eletromagnetismo. Porque o que acontece? Uma analogia, energia, você não enxerga. Mas você coloca o dedo na fase com o neutro, você toma um choque. Agora, campo eletromagnético, você não enxerga e você não sente. A gente não sente, que não é perceptível, mas os nossos órgãos, a parte interna, sente isso daí, ó. E quando a gente fez o treinamento, isso foi em 2020, entendemos sobre esse conceito, eu tinha elétrica inteligente em casa, e daí eles falaram, ó, sobre a parte do campo eletromagnético, interfere na questão do sono. Fez sono. Eu durmo 10 horas da noite, acordo 6 horas da manhã, dormi Tá tudo 6 bem. horas, 8 horas, tá tudo bem. Falei, não, mas e o sono profundo? Falei, cara, o que que tem a ver? Falei, não, o sono profundo é onde você tem toda a recuperação, você tem, meu, é outro nível. Aí eu comecei com o relógio somar isso daí. O meu, no máximo, era 11 minutos. E eu tinha elétrica inteligente em casa. O que que isso tem a ver? Daí depois que a gente fez uma aula, fizemos uma imersão lá, entendeu todo o conceito, o que que é o campo eletromagnético, o que interfere na nossa vida é a tensão que tem. Então, a tensão aqui, eu tinha uma tomada do lado da cabeceira da cama. Entendi que precisava tirar, tirei essa energia da tomada, cheguei, depois desse treinamento, cheguei e desliguei o disjuntor da tomada. E desliguei o Wi-Fi também. Então, tirei, praticamente meu quarto virou uma caverna. A partir do momento que virou uma caverna, dormi. A hora que eu acordei, falei, nossa, perdi hora. Olhei o relógio, ainda faltava alguns minutos para despertar. Já faltavam uns minutos ainda. Aí eu fui ver, já tinha dado 30 minutos. Então foi 3 vezes mais meu sono reparador. Então isso é um dos fatores. Não é que você tirar o campo eletromagnético você já vai dormir. Tem muitas mais coisas, tem psicológico, tem tudo que vem trabalhando. Mas o campo eletromagnético funciona muito bem e trava muito na questão do sono. E como o nosso não tem tensão constante, eu não gero esse campo eletromagnético. E no quarto, principalmente, né, que o Thiago trouxe o exemplo, a cabeceira da cama é muito comum, né, na maioria das cabeceiras, ter o interruptor próximo da cabeça. Então, quando você tem um interruptor próximo da cabeça, você tem o quê? Num sistema tradicional, isso daqui, né? E aonde que a energia passa para ir para a lâmpada, né? Passa pelo interruptor. Então, você tem uma tensão aqui constante do lado da sua cabeça gerando esse campo eletromagnético. O nosso sistema, ele inibe isso, você não tem essa transmissão, então você vai estar com do lado da sua cabeça ali zero campo eletromagnético. E eu lembro que na época da HBC eles trouxeram também um caso, né, de uma menininha que não estava crescendo e ninguém descobria o motivo, tá? Até que ela foi um médico mais especialista e ele orientou, né? Ela tirar a filha de uma arquiteta, que ela fez pro lá. Ele estava esperando eu chegar com 12 anos para poder fazer uma cirurgia, porque ela não crescia. Ela não precisou, né, fazer essa cirurgia. Mudou a cama de local, né? Foi uma orientação de mudar a cama. Na verdade, foi uma pergunta que fizeram para ela, o que tinha no quarto. Aí ela foi falando, eu tenho babá eletrônica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então a recomendação foi tirar tudo que era de eletrônica do quarto, de energia, e mudar o posicionamento da cama para sair perto de tomada. E nessa mudança aí, no final teve um resultado que a filha dela teve em cresceu, 3 meses, né? Depois que mudou, foi 3 meses, a filha já começou a crescer. Teve esse crescimento. Então, o campo eletromagnético pode estar afetando você? Isso vai depender muito, né, de cada pessoa, mas aqui a regra, o que que é? É você prevenir do que você remediar, né? Então, mas esse detalhe da menina, eu testei em casa. Você fez com a Olivia, né? Eu fiz com a Olivia. Quem conhece a Olivia sabe que a Olivia era baixinha, miudinha, bem pequenininha. Tem um amigo que é médico, ele até comenta, Thiago, veja certinho o que a Olivia tem, porque não é normal. Ela, nossa, bem pequenininha, mas comia de tudo, saudável, fazia exame. Aí até o pediatra dela falou, não, ela tá normal, ela só não cresceu. O que eu fiz quando eu construí a casa? Onde estava a cama dela, passava todos os conduítes que ia para a cozinha. Então o que eu fiz? Tirei a cama dela, coloquei num outro lugar que eu tinha certeza que ali não passou conduíte nenhum, que eu fiz a elétrica, sabia onde que é. Tirei a cama dela, passei para cá, ela começou a desenvolver. Da turma dela, da escolinha, que ela era uma das menorzinhas, agora já estava entre as maiores. Mudou agora de escola, mas antes dela mudar, acho que tinha uma ou duas só maior do que ela, mas ela passou todas as outras amigas. Então isso eu testei.
E é uma das coisas, um dos valores que a Danfoss faz, a gente só fala o que a gente já testou. Boa. Eu não tenho como falar para você uma coisa que não é válido. Então, se você quiser conhecer mais, entra lá em contato com a HBC, tem uns programas bons, ou pode perguntar para a gente que a gente direciona para vocês também sobre isso, né? Eu ia puxar esse gancho aí de que a gente sempre valida, né? Sim. Inclusive, o sistema da elétrica inteligente, vê quantos benefícios, vai descobrindo, inclusive, os benefícios, porque a saudabilidade a gente descobriu depois de anos que a gente já estava... Depois de 5 anos que a gente já estava com o sistema, a gente viu que ele agrega nisso aí, né? Então você vai descobrindo os benefícios. E quando a gente foi desenvolver a solução, eu lembro que a gente se preocupou muito com a robustez, né? E aí o que a gente fez, né? Antes de isso daqui é um produto que tem eletrônica aqui dentro, né? Tem componentes, tá? E aí a gente escolheu trabalhar com os melhores componentes que tem hoje no mercado. Até tem muitos clientes que falam, nossa, mas a linha sua, você usa esse? Eu falo, a gente usa isso porque a gente preza pela qualidade a longo prazo, né? Sim. Não é uma qualidade de você colocar 6 meses, você tem que trocar 1 ano, não. É qualidade a longo prazo, até porque a gente já está há 12 anos no mercado e a gente tem produto rodando em casas, inclusive na primeira casa que a gente fez o teste, que foi a casa do Thiago. Então hoje o produto está lá rodando. Mas a gente estressou muito, sabe? Trabalhou muito antes de ir para o mercado. Então tudo que a Danfoss hoje traz no mercado, a gente experimenta primeiro, né? Valida para ver se realmente faz sentido e sai para o mercado. Porque às vezes você pode falar, mas eu nunca conheci isso daqui, porque assim, ó, 2015 a gente desenhou todo esse processo e criamos o protótipo. 2016 nós vendeu só para 2 clientes. Depois nós vamos entrar nele que eu tenho mais um outro assunto, mas nós vendeu para 2 clientes somente. A ideia era, a vontade era grande de colocar em outros, mas nós falamos, não, vamos validar primeiro. Vamos validar, ver se está tudo em ordem, para depois a gente ir expandindo. Então 2016 nós fez 2 clientes, 2017 a gente já colocou em 7 clientes, 2018 nós manteve em 7 ou 8 foi ali, depois que a gente escalou. Mas por quê? Para validar todo o sistema. Porque não tem como a gente fazer um produto, vender um produto para o nosso cliente e o laboratório ser na casa do cliente. Então isso é uma das coisas que a gente evita esse processo aí, não? Sim. E um ponto de tudo isso que a gente está falando aqui, tem a eficiência energética. Que nós não comentou ainda, que é mais um benefício aqui. É mais um benefício que a solução entrega, né? Sempre pergunto com quem eu estou fazendo uma reunião, o pessoal já sabe muito bem ali, eu sempre pergunto, você sabe qual que é o ponto de uma instalação elétrica, qual que são os pontos que você mais perde energia? Porque assim, ó, você falar um chuveiro consome energia, mas ele está transformando energia elétrica em calor ali, aquecendo a água para você ter um banho confortável. Sim. Mas tem um ponto que esse você não consegue ajustar, que é as emendas elétricas. Porque o vilão. Por isso que já vai uma dica aí. Se você está construindo aí, está fazendo a instalação elétrica, procure um profissional bom. Porque se você pegar um profissional meia boca, ele não tiver muitos dons de fazer uma emenda, ali está um desperdício muito grande. Porque vai aquecer e aquele aquecimento não é para nada. Não é para aquecer uma água, não é para nada. Você só vai perdendo energia. Só desperdiçando. Nós tem case aqui que o cliente estava perdendo 50% de energia. Só nas emendas e mau dimensionamento. Então já vale a dica aí, um bom dimensionamento e uma boa execução para você não ter dor de cabeça. Tá, Thiago, mas o que isso tem a ver com a elétrica inteligente? A elétrica inteligente, a gente já desenvolveu de uma forma que evita drasticamente a quantidade de emendas numa residência. Porque a gente vai pegar todos os cabos da lâmpada e vem até o painel. Então não tem emenda. E dos interruptores, é o cabo Cat5 que vai até o painel também. Então aquela emenda, aquela quantidade de emenda que tem atrás de uma caixinha dessa, a gente evita. Então isso já ajuda você na eficiência energética. Boa, eu vou pedir pro pessoal nosso da edição colocar a foto, uma foto comparativa do que tem emenda. Essa daqui tá bonitinha, né? A gente ligou mais para ver o volume, mas na vida real, né? Nossa. E dependendo do profissional, né? Diga-se de passagem que tem profissionais que têm boas práticas, Sim. Entendeu? Faz uma emenda boa, mesmo assim ainda existe um desperdício, mas é muito importante você olhar o profissional também. Mas assim, a gente está falando de uma solução que vem para substituir isso, então criar essa padronização, né, de você sair de um ponto, ir para um ponto central, tudo isso evita esse acúmulo de emendas na instalação e evitando, lógico, o desperdício. Isso eu falo porque quando eu fiz o Senai, estava estudando o Senai, a gente ficou mais de uma semana só fazendo emenda em cabo. Tem esse tipo de emenda, tem esse, o professor pedia para fazer, refazia, fazer. Não tem outro assunto para falar, mas para que tudo isso?
Mas a hora que eu entrei na faculdade, na engenharia elétrica, quando começa uma semana repetindo tudo aquilo ali, cria um hábito. Então você já faz uma emenda muito mais bem feita. Exemplo, no outro podcast eu comentei sobre o Lau, o professor Lau. Ele trabalhou tempo na Arco do Brasil, em Rio das Pedras, fazendo ali, cuidando de toda a manutenção elétrica. Sabe qual que era a avaliação que ele fazia para um eletricista lá? Qual? Ele soltava 2 fios pro cara e pedia para ele fazer a emenda. Dependendo do jeito que ele fazia a emenda, ele falava, não, esse contrata, esse não. Olha lá, o cara Porque era a base que ele falou, meu, se você não tem no básico que vai ficar escondido, o cara não faz bem feito, imagina o restante. Então essa já era a seleção dele. Ele já fazia isso aí. Então tudo isso, o que a gente vai fazendo? Aí a hora que eu entrei na faculdade, fui entender todo o processo, transmissão do elétron de um cabo para o outro, como que é o processo, tanto que tem que ter teu contato, aí eu vi o quanto que a gente, se não tiver bem feito, a desperdício que tem de energia. Boa. Muito bom. Eu vou puxar um gancho aqui, Tiagão. A gente falou dos benefícios. Vocês têm mais algum que você quer comentar aqui ainda da parte da elétrica? Vamos só recapitular aqui. A gente já falou da flexibilidade, Isso. a gente falou das cenas, dos interruptores, a gente trouxe a questão da segurança, saudabilidade, falamos agora da eficiência energética. Isso. Então, acho que esses Fácil utilização que e redução dos materiais. a identificação aqui é fácil, né? Qualquer geração pode usar, né, a elétrica inteligente, cria uma identificação fácil, e a redução dos insumos, materiais aqui entre interruptor, uma linha mais econômica. Então, esse sistema a gente caracteriza como a elétrica inteligente, que nada mais é o que, né, Tiago? Que a gente traz uma causa, aqui isso é uma causa para a Danf, né? Sim. É uma causa que a gente tem do quê? De todos os clientes hoje que estão construindo ou vai passar por uma reforma, que tem a possibilidade de pensar numa solução como essa, a gente luta aqui com unhas e dentes para que a pessoa ela tenha essa solução por conta da gente saber que na vida real tudo isso vai facilitar na vida dela. Sem contar também que fazendo um sistema desse, você também ganha em valorização do imóvel, né? Então, o pessoal que é investidor, você que é investidor aí que constrói casas para venda, uma solução como essa cria um atrativo muito grande para quem está comprando hoje uma casa, porque valoriza, né? São detalhes ali, a parte arquitetônica ela é muito importante, mas você trazer uma solução que valorize, que agregue nessa venda da casa também ajuda, tá? Então, a valorização do imóvel é um item importante. E a valorização entra não somente, investir 10, vou colocar um percentual a mais e valorizou ali. Beleza, isso sim. Mas a valorização pessoal, de você poder, sim. Lembra da cena, você conseguir fazer cenário, você criar essa parte? Porque assim, todas as casas noturnas, à noite, ela é outra coisa, é totalmente diferente do dia. Isso se foi feito um projeto luminotécnico bem feito. Você fez um projeto luminotécnico bem feito, tem ali todos os decorativos, cara, você sabia usar isso daí, você muda o ambiente. O mesmo ambiente, você consegue fazer 3, 4 função ali, evento com as mesmas lâmpadas. Então funciona muito bem você saber essa dimensão. Então, o seu pessoal ali, a gente consegue, a autoestima, você consegue com as cenas valorizar essa parte. Sim. E na venda, que aí é um ponto que destaca bem, é o tempo, né? Que o período, com os imóveis, às vezes você fica parado para poder vender. Então é o dinheiro no tempo. É o lucro, né? Que no tempo seria, né, do tamanho, conforme esse tempo vai passando, vai diminuindo cada vez mais o lucro. Então tudo isso vem para ajustar. E só trazendo aqui essa questão da valorização, que você falou assim, da pessoa, eu falo porque eu participo das entregas técnicas dos nossos clientes, e o que os clientes mais falam assim para mim é que ajudou muito eles numa coisa muito básica, que acontece com a maioria dos clientes, que é o quê? Deixar a luz acesa em casa. Então essa função, por exemplo, da teclinha, né, de você pressionar por 3 segundos e executar uma cena, né, a maioria dos clientes tem isso daqui na saída da casa e na cabeceira da cama. Por quê? A hora que vai sair de casa ou vai deitar para dormir, segura por 3 segundos, né, e apaga toda a iluminação da casa, né? Tem alguns clientes que personalizam, apaga a iluminação da casa, deixa só os quartos acesos, né? Ou deixa só o jardim aceso. Então isso é uma função relativamente simples, mas que facilita muito no dia a dia, nessa rotina que a gente tem do dia a dia. E aí agrega essa cena do off geral na eficiência energética. Na eficiência energética. Não ficar a lâmpada acesa desnecessária. Você não deixa a lâmpada aí
ligada à toa, né? Você Sim. consegue ter uma gestão melhor pela tecla. Porque assim, ó, questão o que que é? Das cenas. Porque tem muitos clientes que tudo isso que nós estamos falando até agora não é automação, certo? Não é automação. Isso aqui é elétrica inteligente DUF, todos esses benefícios que a gente trouxe. Já teve cliente nosso que foi em outras empresas queria uma automação. O pessoal entregando automação. Falou, automação não quero. Eu quero algum benefício só na elétrica. Veio aqui e fechou com a gente. Só da gente mostrar o off geral, o cliente falou, isso me satisfaz. Então, isso é elétrica inteligente. E isso. Você traz todos esses benefícios sem ter que conectar com uma Alexa, sem ter que conectar com um aplicativo. Se você quer chegar até aí e parar, beleza. Senão você pode evoluir. Senão você pode seguir, né? Então é uma solução, vamos dizer que elétrica. Isso. Né? Ela é uma solução elétrica porque ela tem pulsos elétricos, tem a nossa central de comando, né? Então você não precisa depender exclusivamente da automação para que isso funcione. Só que, né, como nós somos uma empresa de tecnologia e a gente tem que olhar o futuro e também os perfis de cliente, tem cliente que já quer ir para a automação, que é o quê? Que é você controlar a luz pelo celular, pela Alexa, tá? E o que nós fizemos? Pensando nisso, lá em 2014, a gente já tinha essa visão, dentro desse equipamento, a possibilidade, então ele já fica pronto para conectar com o aplicativo e com a Alexa. Então você consegue fazer por partes, por etapas, que nem o Thiago mencionou. Você pode parar, por exemplo, somente com as funções da tecla. Qualquer momento, depois que você já tem essa primeira solução instalada, você pode ter a automação, o aplicativo celular, sem ter que mexer em nada na instalação, né? Isso é a grande vantagem, eu acredito que da elétrica inteligente, que a gente trouxe para o mercado, porque não são todos os clientes que têm perfil, de repente, de querer usar a Alexa, de querer usar o aplicativo, mas para os quais tem, os que tem, está preparado. A gente tem, depois vai ficar isso para um próximo bate-papo nosso, mostrar como que é todo o nosso sistema de automação. E aí, nessa época lá, 2015, tinha alguns conceitos, porque o que a gente fez? Foi pegando todos os conceitos que tinha do mercado, vendo as dores do cliente e a gente evoluiu a elétrica inteligente DUF. Mas tinha alguns que já tinha alguns pontos, que chamava pré-automação, que você instalava. Mas a hora de automatizar, você tem que arrancar tudo aquilo ali e jogar fora. Jogar fora, sim, você vender mais barato, alguma coisa assim, e colocar o módulo de automação. Então a DUF já teve essa sacada lá da gente fazer. Aqui faz a pré-automação e muito mais, por isso que é elétrica inteligente DUF, e está preparada para receber automação. Aí agora quero o dispositivo, quero o comando de voz, tá no jeito também. É isso aí. Então nós, como empresa de tecnologia e fabricante dessa solução, a gente tem esse compromisso também com os clientes de estar olhando, vamos dizer assim, um pouquinho mais lá na frente e moldando a nossa solução para que adapte às necessidades atuais. O exemplo disso é que em 2014, 2015, quando a gente instalou o nosso primeiro equipamento, não existia Alexa. Não. Não tinha Alexa, então a gente tinha só o aplicativo e hoje a gente acompanhou essa evolução e a gente projetou isso dentro do equipamento para que quando surgiu a Alexa a gente conseguiu adaptar, implementar e configurar toda a solução dentro do nosso equipamento. Então é isso aí. Se alguém estiver ouvindo, tiver interesse em conhecer mais, chama a DUF. Temos um plano especial para eletricista. Eu quero trabalhar com esse processo, ser um integrador, chama a DUF aí também, né? Ou os profissionais que estão fazendo um projeto, arquiteto, engenheiros, e o próprio cliente final interessou, estamos aí à disposição. Boa. Né? E assim, só para também trazer um pouquinho da DUF, né? Como a gente está hoje, né, em 12 anos do mercado, a gente acabou não comentando no nosso primeiro bate-papo, mas a gente tem um time por trás, né? Sim. Então, quando a gente fala chama, é realmente que a gente tem uma equipe preparada e pronta para poder atender, desde do comercial para levantar as necessidades, engenharia, instalação, parte de marketing que cuida de todos os detalhes, desenvolvimento do sistema. Então hoje a gente conta aí com 22 colaboradores, né, atuantes hoje na nossa empresa, para poder cumprir o que a gente promete para os nossos clientes, né, no momento da negociação, no momento de uma consolidação de um sistema desse para a residência dele, tá bom? Então pode chamar a DUF que a gente está aqui pronto e preparado para poder atender vocês aí da melhor forma.